É engraçado a gente dizer que foi para o Adalto Moraes e empatou, porque o gramado do Adalto Moraes é horroroso. Foi para o Adalto Moraes e não logrou êxito em sair com triunfo, porque o gramado do Adalto Moraes não reúne condições para a prática futebolística. Quem ouve essa narrativa para um Bahia 0, Juazeirense 0, numa quarta de futebol, sim, inóspito, sem futebol. Uma prática de futebol culposo, onde não há intenção de praticar futebol. A gente pode falar do esquema, um 4-4-2, com duas linhas de quatro bem esquematizadas, ou um possível 3-5-2 ou um 3-2-5, né? Com jogadores atacando a segunda linha, mas com inversões errôneas de papéis. Por exemplo, Acevedo não deveria ser o construtor do jogo no primeiro tempo. E assim ele foi. O construtor de jogo no primeiro tempo. O cara que mais teve a bola e que mais teve a posse para poder fazer essa construção de jogo. Totalmente equivocado. Eric, muito sumido, não conseguiu fazer o seu jogo. E, quiçá, das bolas aéreas que a ele eram dados a valia de uma boa impressão. David Duarte, Santiago Ramos, Rezende e Gilberto formaram um quarteto assai sólido. Marcos Felipe não trabalhou. Ainda assim, Santiago Ramos, num gramado tenebroso, demonstrou uma imensa qualidade. Ponto positivo, ao meu ver, David Duarte, que jogou um partidaço. E eu falei durante a partida, zagueiro só se elogia ao final do apito do juiz. E eu tava pensando, esse bicho, se eu elogiar ele, ele vai pisar na bola, vai espirrar, vai bater na cabeça de Tata Baiano, vai encobrir Marcos Felipe e vai ser 1-0 Juazeirense. Segurei o meu elogio. Segurei a minha emoção. Há de se ter respeito à competição. Sim, jogar em Juazeiro é um desrespeito à competição. Mas todo mundo joga e todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar e vai vencer, vai empatar ou vai perder. O Vitória, por sua vez, foi lá e ganhou. Ah, mas o Vitória é ruim, gramado ruim. Não importa. No final das contas, quando a gente sentar para ver o resultado entre Juazeirense e Vitória, em Juazeiro, 4-1 para o rubro-negro baiano, e isso não é um problema deles. Coube a nós a incompetência de não conseguir lograr êxito no resultado. Não sei qual era a proposta real de jogo. Com 4 homens, com Acevedo mais forte, Eric mais forte, Jean mais forte e Cauli mais leve. Cauli flutuou em um lugar influtuável, ou seja, inoperante. Não por culpa do gramado, mas talvez por culpa da ideia de jogo. Não se entenderam. Eric não apareceu e tá tudo bem não aparecer às vezes. Tá tudo certo, não tem problema algum. Mas você ceifa espaço de quem quer aparecer. Jota, Sidney, Vitinho, perde em passagem. A base utilizada com o Thiago, nervoso. Mas, no primeiro tempo, a grande válvula de escape do Bahia. Escapadas assertivas pela esquerda, bolas para Everaldo nas grandes defesas que o goleiro Igor fez da equipe do Juazeirense, ou da Juazeirense. Já o Cancão de Fogo se defendeu. A gente pode dizer que ele se defendeu com o próprio gramado e se defendeu com a sua linha defensiva, que não precisou ter muito cuidado ou muito zelo. O grande nome, o seu goleiro Igor Leonardo. Na segunda etapa, o Bahia tentou usar Gilberto para fazer aquele 3-2-5 com muita propriedade pelo lado do campo. Só que Gilberto apanhou da forma física e do próprio gramado do Adalto Moraes. Péssima partida do nosso lateral. E aí eu não o coloco na panela de dendê quente. E nem a ninguém. Mas eu penso que Cine erra ao manter Everaldo no campo, demora
a colocar Juninho, já que ele tirou Cauli como uma alternativa de homem para armar e Vitinho não entra, Juninho também não entra no lugar de Everaldo. William José, pesado, eu acreditei nisso fielmente, e essa era a imagem que eu tinha de William José. É o primeiro jogo, eu não estou julgando, mas é um jogador de área, é um jogador de finalização, e ele não teve bolas para finalizar, porque não teve jogadores para preparar a bola para ele. Dentro do contexto, o empate é bom pelo torneio. Jogo fora de casa, campo hostil, terreno ruim, empata-se com o time do interior da Bahia, que deveríamos ter vencido, e seguimos líderes na Copa do Nordeste. Contudo, há de se abrir os olhos. Não dá para botar um salto 15 e ir para um gramado ruim e achar que nós podemos fazer a hora que a gente quiser o gol, e não é assim que funciona. Infelizmente. E aí eu preciso colocar para vocês uma realidade que parte apenas da minha cabeça. Flávio pode discordar até de mim. Mas não foi apenas o campo que determinou o resultado entre Juazeirense e Bahia na noite de hoje, lá em Juazeiro. Foi a falta de interesse em ter esse resultado, foi o pensamento no jogo do dia 26, foi a questão de não querer se machucar, foi a questão de não querer se expor, foi a questão de não querer sofrer. No final das contas, no frigir dos ovos, entre mortos e feridos, salvam-se todos. Contudo, é bom deixar de alerta que, se não entrarmos com vontade, não venceremos jogos. E fica a lição que o futebol já não tem mais nenhum time bobo, Flávio. João, o futebol não tem time bobo, mas a gente viu que o gramado não favoreceu, mas como você bem falou, faltou ao Bahia condição e competência para colocar a bola na rede. Você falou corretamente que o gramado atrapalhou as duas agremiações, tanto o Bahia como o Juazeirense, e que o Vitória foi lá e meteu 4-1 na Juazeirense, porque foi mais assertivo e foi mais competente. O Bahia não jogou bem, o Bahia jogou um futebol limitado, sem jogadas ensaiadas. Parece que esse time nunca jogou junto, a verdade é essa. Apesar dos atletas da base, o Bahia, infelizmente, não ouve bem nas suas laterais, no seu meio-campo. Cauli não ouve bem, e você colocou de uma forma muito correta que Cauli não estava armando o jogo, que surpreendentemente quem era o armador era Nicolas Azevedo. Então, a gente sabe que isso não ia dar uma boa coisa, como não deu. O Bahia teve uma chance importante no primeiro tempo com o Everaldo e teve uma outra no segundo tempo também com o Everaldo, mas não conseguiu marcar o gol. Nós precisamos ter isso em mente. O Bahia jogou um futebol limitado, não correu nenhum risco de tomar gol, é verdade, mas a gente precisa saber diferenciar o joio do trigo. E no final da balança, quando nós fizermos a análise, né, eu estou aqui ajeitando a minha bandeira, João, aqui atrás, porque você pediu para enquadrar direitinho. Mas quando o fiel da balança vier para poder analisar os resultados, na história vai estar lá 0-0 em 2025. Bahia e Juazeirense e Bahia. O árbitro não teve nenhuma interferência no jogo, a gente teve comentando isso rapidamente. Eu acho que a arbitragem passou em branco, não teve nenhuma menção negativa. Os dois goleiros trabalharam, o do Bahia não trabalhou e o da Juazeirense trabalhou por duas vezes, dois grandes milagres. E a defesa do Bahia não sofreu nenhum tipo de ameaça. David Duarte e Mingo jogaram soberanos ali na defesa. E Mingo com um destaque maior pelos desarmes, pelas marcações que fez e pelas orientações que teve. Agora, na minha opinião, eu acho que o Bahia jogou um futebol exatamente, como é que eu posso dizer, de um time desorganizado, desentrosado, desarticulado, e uma coisa que a gente precisa marcar para poder não repetir em outras oportunidades, tá certo, João? Então essa é a minha opinião a respeito do jogo. Acho que a gente precisa vencer essas dificuldades para vencer os placares, e futebol é resultado, vence quem faz mais gols.
É isso que eu acho, é isso que eu penso, João e o pessoal do chat. Eu quero trazer para vocês estatísticas do jogo. Antes, público e renda. Na Doutor Moraes tivemos 2.225 pessoas, né, de público pagante, 87 não pagantes, um total de 2.302 pessoas para uma renda de R$ 91.320. As estatísticas do jogo: o Bahia teve 62% de posse de bola, a Juazeirense 38%, o Bahia trocou 484 passes, a Juazeirense 272, 84% dos passes certos, 64% da Juazeirense, 98 errados, 78 por parte do Bahia. O Bahia chutou 16 bolas no alvo, 8 no gol, 8 para fora e 3 no gol. A Juazeirense chutou 6 e 2 foram no gol. E as estatísticas foram essas. A Juazeirense teve 4 cartões e o Bahia não teve nenhum. Esse foi um 0-0 triste, xoxo, miado, e não é só o gramado. E infelizmente, para o Bahia, as coisas funcionaram da pior maneira possível.